Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais simples. Eu tô com a Gabi, a minha esposa, aqui na academia. E me conta uma coisa, você já sentiu dor no joelho durante a cadeira extensora, por exemplo, ou é apenas eu? Ou uma coceira nas pernas, por exemplo, quando começa um exercício aeróbico? Pois é, o corpo fala, mas a gente nem sempre escuta. E ignorar esses sinais pode custar bastante caro. Hoje eu vou abrir para vocês o meu próprio teste ergométrico, mostrar para vocês como é que foi esse processo para mim e falar também sobre como a gente consegue evitar o tão famoso mal súbito que acontece com algumas pessoas aí, que é bastante grave durante os treinos. Fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai entender porque ter um médico do esporte, por exemplo, no seu time pode fazer muita diferença e pode até mesmo salvar a sua vida. Eu sou o Lucas, médico aqui em São Paulo, e a ideia deste canal é trazer ciência médica nas coisas do dia a dia, por meio da minha experiência pessoal. Não como especialista, mas como alguém que também está nessa trajetória de mudança. No primeiro vídeo, eu mostrei como eu saí do sedentarismo depois de uma lesão. No terceiro, eu compartilhei meus exames e os primeiros impactos que as primeiras mudanças tiveram. E hoje, chegou a hora de falar sobre os primeiros sinais que o seu corpo dá e que não dá para ignorar durante o exercício físico. E se você já é de casa, já sabe, não esquece de clicar aqui embaixo, curtir o vídeo, isso me ajuda e ajuda o YouTube a entender que você está gostando do meu conteúdo e dessa forma o YouTube vai entregar meu conteúdo para as mais pessoas e talvez, quem sabe, a gente não consegue alcançar aqui os nossos primeiros 10 seguidores. Esse é meu biscoito, então dessa forma também você me ajuda a continuar trazendo vídeos aqui para você. Eu não sei se você viu recentemente, mas teve um rapaz de apenas 20 anos que faleceu na Maratona de Porto Alegre esse ano. Eu vou tentar achar a notícia e deixar numa headline por aqui ou por aqui na tela do vídeo. E isso me despertou o interesse de trazer mais informações sobre isso aqui no canal. Dor, falta de ar, tontura, coceira são sinais que muita gente tem e acaba minimizando os impactos disso. E isso até a ciência nos mostra que 60% dos eventos graves que acontecem em eventos esportivos, na prática dos esportes, poderiam ser minimizados ou até mesmo evitados com uma atenção prévia, com exames precoces. O problema é que a maioria insiste em treinar ignorando o corpo. E hoje eu quero te mostrar quais sinais que exigem mais cuidado e como eu estou lidando com isso na prática no meu dia a dia, porque eu também tenho alguns sinais que me chamam muita atenção e que eu vou falar mais pra frente no vídeo com vocês. Você sabe qual é a diferença, por exemplo, entre uma dor muscular tardia e uma dor articular? A dor muscular tardia surge ali entre 24 e 72 horas depois do esforço. É um resultado de microlesões, de uma inflamação local na sua musculatura. Geralmente melhora com movimentos leves e desaparece espontaneamente com o tempo. Já a dor articular, ela acontece imediatamente no momento do exercício ou logo após você finalizar o seu treino. É uma dor mais localizada, então geralmente você consegue apontar ali o seu joelho, o seu ombro, o seu quadril. Costuma piorar bastante com o esforço, principalmente naqueles momentos que você está utilizando mais a articulação. E está diretamente ligado, por exemplo, à sobrecarga, ao sobrepeso e principalmente lesões ali, por exemplo, em menisco e cartilagens. Bom, e aqui eu vou contar para vocês uma dificuldade que eu tive bastante durante os meus treinos, depois que eu comecei a voltar do sedentarismo, digamos assim, que foi essa bendita cadeira extensora. Meu joelho não estava muito legal, estava começando a fazer vários creque-creque, quando eu estava fazendo o exercício. E passando no médico do esporte, em conjunto com a personal trainer que eu contratei, durante a recuperação do braço, foram passados para mim alguns exercícios para tentar resolver isso. Meu médico do esporte, ele recomendou que eu fizesse exercício dessa maneira aqui. Vou colocar bem levinho. Na verdade, deixa eu colocar ainda mais leve. Levantasse com as duas pernas o peso e segurasse um exercício bem curtinho. Dessa forma aqui, fizesse umas 20 repetições com as duas pernas. A minha personal, ela recomendou que eu fizesse o teste fazendo isometria também e comparasse qual que eu me sentiria melhor. Na isometria, basicamente eu subo os dois e seguro aqui durante uns 40, 45 segundos mais ou menos. Não tem muito certo ou errado, O importante é você conseguir seguir as orientações dos profissionais. Na prática ali, ver o que faz mais sentido para determinado momento, e eu acho que não tem nenhum problema você alterar
entre as duas formas, né, de aplicação do exercício, como eu estou fazendo atualmente. Pois é, errado tem, que é basicamente você fazer sentindo dor. E ó, volta aqui pra mim. Dor que piora no movimento e que melhora ao repouso é um sinal de alerta. E dor que melhora quando você movimenta e depois de um aquecimento, por exemplo, e que não limita o seu movimento, é apenas um sinal de adaptação. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo, talvez você se identifique bastante, é aquela coceira que pode acontecer nas pernas, no tronco, ali na lombar, logo quando você inicia o seu exercício, geralmente um exercício aeróbico. E aqui, para eu não me estender muito no assunto, existem duas principais causas. A primeira e a mais simples é a vasodilatação periférica que você tem quando você inicia o exercício, então os seus vasos ficam um pouquinho mais largos. Geralmente, por exemplo, durante um exercício de corrida ou de bicicleta, o seu vaso ele dilata, ele libera mais estamina justamente para o seu corpo aumentar o fluxo sanguíneo e o fornecimento de oxigênio, né, para aquela região do seu corpo. E aqui simplificando bem, tá? Porque o músculo, aliás, o sangue, ele não leva apenas oxigênio ali para o seu músculo. E esse aumento de fluxo sanguíneo, junto com essa liberação de estaminas, ele pode causar um aumento da coceira ali, do prurido, né, que a gente chama localmente. E geralmente costuma melhorar bastante durante a estabilização da circulação, do fluxo sanguíneo, durante o exercício. Agora, um prurido, uma coceira patológica, né, que aí realmente é uma doença que nos chama atenção e que tem que chamar atenção, é a urticária colinérgica, que é uma doença dermatológica induzida justamente pelo aumento da temperatura corporal e também pelo suor. Então pode acontecer de formar aquelas pápulas que a gente chama, aqueles pequenos botões mais avermelhados, um pouco mais que aumentam de relevo na pele, associado com uma coceira intensa e que infelizmente pode durar horas. Diferente da coceira, que dura apenas alguns minutos e que costuma também ser mais leve, aqui a gente tem uma reação alérgica, tá? E que, dependendo do caso, pode até exigir o uso de antihistamínico, antialérgico, por exemplo. E aí aqui mais um relato pessoal para passar para vocês. Que basicamente nas minhas primeiras corridas, ou nas minhas primeiras caminhadas, né? Porque é o que eu tô conseguindo fazer no momento, eu tinha uma enorme coceira nas pernas. Então, eu começava a fazer o exercício, dava 5, 10 minutos, eu tava ficando insuportável, porque a coceira das pernas não me deixava muito bem continuar a fazer o exercício, né? E mesmo agora, depois que eu paro durante alguns dias, por exemplo, viajei, não consegui ter uma sequência de dias de exercício aeróbico, quando eu volto, né, ali no primeiro, segundo treino, eu ainda sinto aquela coceira novamente, né? Talvez numa menor intensidade, mas eu ainda sinto. Então ainda acontece comigo. Porém, assim, foi uma coisa que com o tempo, com o passar dos treinos, né, eu fui insistindo, foi melhorando bastante. Então, hoje eu já consigo caminhar ali durante uns 30, 40 minutos e me sentir muito melhor com isso, né, sem querer parar o exercício no meio. Tá, mas beleza, Lucas, como é que eu resolvo isso, né? Ou pelo menos como é que eu consigo minimizar essa questão? E aqui a gente consegue resolver principalmente com hidratação. Então, tome bastante água, se hidrate, isso é muito importante para o seu corpo, e com uma progressão gradual de exercício físico. Mas atenção, cuidado se você tiver alguma lesão na sua pele. Aí eu realmente aconselho você a passar no dermatologista ou com o médico clínico geral, se você não souber muito bem o que está acontecendo, para ele conseguir te direcionar melhor e quem sabe te encaminhar para o melhor especialista para a lesão que você está apresentando. Se a coceira é leve e passa rápido, provavelmente é fisiológico, mas se você percebeu que tem algo na sua pele, procure um especialista, vai ser importante avaliar. Tá curtindo o vídeo até aqui? Então comenta aqui embaixo se você já sentiu algum desses sinais no seu treino e o que você fez para melhorar ou se você até mesmo ainda está passando por isso. Por fim, o meu terceiro ponto, já puxando o motivo desse vídeo, que foi a notícia que eu mostrei para você
lá no início, que é sobre mal súbito, a necessidade de fazer um teste ergométrico, por exemplo, e de um acompanhamento com um especialista, um médico do esporte. Eu vou mostrar o meu exame pessoal para vocês aqui na tela, tem até alguns dados importantes que eu separei aqui e deixei anotado. E a minha frequência cardíaca máxima durante o exercício, por exemplo, foi de 171. E o meu VO2 max, por exemplo, que é a quantidade máxima de oxigênio que meu corpo consegue utilizar durante o exercício, foi de 41,7, tá? E isso é considerado pela AHA, que é a American Heart Association, como sendo regular, tá? Para minha faixa etária, para minha idade. Então eu ainda tenho muito espaço aqui para melhorar do regular para o boa e quem sabe do boa até o excelente, se tudo der certo. O meu match máximo no exercício, eu já vou explicar para você o que significa, caso você não saiba. O meu match máximo foi 11,9 e para minha faixa etária de 29 anos, o ideal seria pelo menos ali 14,9. Mas Lucas, o que significa match, afinal das contas? Pensa que o match é como se fosse uma bateria do seu corpo. Então vamos supor, um match é exatamente a quantidade de energia, uma bateria, que você consome enquanto você está totalmente a repouso. Então, tá ali dormindo, sentado, apenas respirando, você está gastando um match de bateria. Então, simplificando bem, a minha bateria máxima para o exercício, para minha idade, seria ao redor de 15. E eu tenho 12, pelo menos no momento atual. Dá para melhorar isso, sem dúvida nenhuma. Graças a Deus não houve nenhum sinal de arritmia, nem de isquemia cardíaca. E a recuperação da minha frequência cardíaca, ao finalizar o exercício, o teste ergométrico, foi normal. O que também é considerado um fator protetor, para futuros eventos cardíacos, por exemplo. Mas Lucas, como que o teste ergométrico consegue avaliar a arritmia, consegue avaliar uma isquemia cardíaca? Isso eu não entendi muito bem. Quando você vai fazer um teste ergométrico, caso você nunca tenha feito na sua vida, basicamente você vai andar, correr, trotar numa esteira, enquanto você está com vários eletrodos grudados ali no seu corpo, além de um acessório para medir sua pressão sanguínea. E nesse exame a gente consegue ver se o seu coração está batendo de forma irregular, uma arritmia, ali pelo monitoramento contínuo do eletrocardiograma. E também nós conseguimos avaliar o risco de isquemia, tá faltando chegar sangue ali para o músculo do coração, basicamente por uma alteração aqui um pouquinho mais técnico do segmento ST do eletrocardiograma. E claro, sintomas ali durante o exame, Por exemplo, dores no peito. E assim, meu teste basicamente me mostrou que eu tenho uma capacidade cardiorrespiratória ok, regular, mas ainda um pouquinho longe ali do ideal para minha idade. E a boa notícia é que não houve nenhum sinal de arritmia nem de isquemia, então eu consigo, com essa certeza, progredir ainda mais, pegar um pouco mais pesado nos meus treinos, me dando segurança para isso. E é exatamente por isso que exames assim salvam vidas. Eles conseguem identificar quem pode treinar mais pesado com segurança ou quem simplesmente vai precisar de maior investigação, por exemplo, um acompanhamento com cardiologista. Por isso que este é o papel essencial ali do médico do esporte, do cardiologista, até mesmo do clínico geral, que é fazer uma prescrição segura e também realizar uma prevenção de morte súbita. Como diria Hipócrates, o exercício, ele também é medicina, mas como qualquer remédio, ele precisa ter a dose correta, a frequência correta e um acompanhamento. Então, se você está voltando de lesão, não deixa de procurar, por exemplo, um médico do esporte, um cardiologista, um clínico, mesmo que você não queira ser um atleta de alto rendimento. Dor articular é diferente de dor muscular. A coceira que você sente quando você está realizando um exercício, ela pode ser normal ou pode ser algo mais patológico que necessita de atenção. E ter uma avaliação médica é essencial para você conseguir fazer esses exercícios com segurança. Então tenha em mente uma coisa, o seu corpo está sempre conversando contigo, está sempre tentando te dizer algo, mas a questão é, você está ouvindo? Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho aqui embaixo para sempre receber notificação assim que um vídeo for publicado. E como sempre, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.